Você já ouviu falar de NPS, ou Net Promoter Score? Essa métrica é usada pelas maiores empresas do mundo para medir a satisfação e a lealdade dos clientes. Então, vem comigo pegar as melhores dicas sobre NPS e ainda saber como fazer no Excel. No vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é o NPS, como calcular e interpretar o NPS, dicas para melhorar o seu NPS, como medir o NPS no Excel e como criar um formulário online para fazer essa medição do NPS. Então fica até o final porque eu vou mostrar tudo isso na prática. Esse vai ser o melhor e mais completo vídeo sobre NPS que você já viu por aqui. Bora lá? E eu respeito o seu tempo, e se você quiser ir direto em conteúdo específico do que eu mencionei acima, vai na descrição que eu deixei tudo bem detalhado lá para vocês. Assim como eu deixei também um link para que você possa baixar a planilha utilizada aqui nesse vídeo. E se você ainda não estiver inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para nos acompanhar e receber todos os novos conteúdos que vão te levar para o próximo nível. Bora para o vídeo! Vamos então descobrir o que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que nada mais é do que, numa tradução livre, o índice de promotores líquidos, que é uma métrica simples e poderosa. Então, basicamente, ela mede a probabilidade de o cliente recomendar a sua empresa, o seu produto ou o seu serviço para outras pessoas. E ela se baseia em uma única pergunta. De 0 a 10, o quanto você recomendaria essa empresa, ou esse negócio, ou esse serviço para um amigo ou colega? E com base na resposta a essa pergunta, nós vamos calcular o NPS. Nós vamos classificar a resposta em 3 grandes segmentos aqui. O nosso cliente ele vai ser um detrator, caso ele dê uma nota até 6. Ele vai ser um passivo, caso ele dê uma nota 7 ou 8. E ele vai ser um promotor, caso ele dê uma nota 9 ou 10. Então, a partir dessas notas aqui, nós temos um cálculo para saber qual é a nota do NPS, que é basicamente o percentual de pessoas que responderam 9 ou 10, ou seja, o percentual de promotores, menos o percentual de detratores, ou seja, as pessoas que responderam até nota 6. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar em uma nota que varia de menos 100 até mais 100. Sendo que, por exemplo, se todo mundo respondeu nota 9 ou 10, nós teríamos uma nota 100, porque todos foram promotores. Então, eu pegaria, por exemplo, 100% de promotores, menos 0% de detratores, portanto, nota 100. E não é 100%, tá bem? Porque a gente vai de menos 100 a mais 100, então é basicamente uma escala aqui, uma pontuação que nós temos. Porque eu poderia ter, inclusive, menos 100 se eu tivesse todo mundo como detrator. Imagine que todas as pessoas que responderam deram notas no máximo até 6. Então, nós teríamos 0% de promotores e teríamos 100% de detratores. Então, na nossa conta aqui do NPS, nós teríamos 0 menos 100 e, portanto, nós teríamos uma nota de NPS de menos 100. Por isso, não é correto eu falar que eu tenho um NPS de 100%, um NPS de menos 10%, por exemplo. Isso estaria errado. Você tem uma nota de NPS que varia de menos 100 até mais 100. E vamos fazer um exemplo com os números que estão aqui, simulando que cada uma dessas pessoas que está aqui nessa nossa imagem tenha realmente atribuído essas notas que estão acima de cada uma delas. Portanto, nós teríamos 2 pessoas que responderam 9 ou 10, então nós temos 2 promotores aqui neste caso. Nós temos também aqui 2 pessoas que responderam entre 7 e 8, portanto, nós também temos 2 passivos. E nós temos aqui também 6 detratores. Então, nosso cálculo aqui vai ficar da seguinte forma. Nós vamos ter 20% de promotores menos 60% de detratores, já que eu tenho 6 detratores de um total de 10 respondentes. Portanto, o nosso NPS vai ser 20% de promotores menos 60% de detratores. Portanto, nós vamos ter um NPS igual a menos 40, que é uma nota, convenhamos, muito ruim, porque uma nota de menos 40 significa que eu tenho aqui muito mais pessoas
falando mal da minha marca aqui, entre aspas, do que pessoas que são leais à minha marca e que estão fazendo ali a indicação dela, do meu produto, do meu serviço ali para outras pessoas. Então, uma nota boa seria uma nota acima de 50 aqui de forma geral. Mas você pode, inclusive, ter uma referência, ter um parâmetro da sua nota pesquisando quais são as faixas de NPS que você tem para o setor que você atua. Você pode ter isso como referência para saber se você está melhor do que o mercado, tendo uma nota mais positiva, ou se você está aquém ali do que o mercado já entrega, do que as pessoas avaliam de outras empresas ali do mesmo setor que você atua e que você tem a oportunidade de melhorar se você quer ter um crescimento. E para ter este crescimento, vamos a algumas dicas, inclusive, do que você pode fazer para melhorar o seu NPS. O primeiro deles é ouvir o cliente. Você pode e deve analisar não só a nota que o cliente atribuiu, mas também uma pergunta que você coloca ali a mais para entender o que o cliente achou de bom e o que ele achou que tem de oportunidade ali no seu produto ou no seu serviço. Então, além de perguntar a nota que ele atribui ali para a sua empresa ou para o seu serviço, a gente costuma colocar ali uma pergunta, se ele deu uma nota abaixo de 6, por exemplo, o que ele vê de oportunidade, o que pode melhorar. E se ele deu uma nota acima de 9 ou 10, ali, se ele foi um promotor, o que ele mais gostou ali para ele ter atribuído essa nota. E com isso você vai ter uma análise quantitativa e uma análise qualitativa para que você possa, então, tomar ações de melhorar ali o seu NPS. E a sua equipe também tem que estar, obviamente, treinada, né? Você poder usar essas informações para poder treinar a sua equipe e ela fazer um melhor atendimento ali para o cliente. Resolver o problema rapidamente é algo também muito importante. Inclusive, se você tem ali um detrator, é importante que você dê um retorno para ele se ele quiser receber um retorno. E o quanto mais rápido você agir, melhor você vai conseguir converter ali uma pessoa que era um detrator em um promotor. E não só isso, não é importante somente resolver o problema desse cliente, mas com base na experiência que ele teve, com base nessa informação que ele te passou do porquê que ele deu uma nota ruim, você pode melhorar os seus processos, melhorar o seu serviço, o seu produto, para que outras pessoas não tenham essa experiência ruim também e que quando elas forem te avaliar, elas te deem uma nota boa e não só dê a nota boa, porque a nota por si só aqui não adianta nada. O que nós queremos é que justamente você tenha pessoas que sejam leais à sua marca e que possam fazer com que você tenha um crescimento na sua base de clientes, do seu faturamento e assim por diante. E nessa mesma linha, se o cliente quiser um retorno, você vai dar um retorno para ele, mas mesmo que ele não queira, você vai utilizar essa informação para melhorar a experiência deste e dos demais clientes. E tão importante quanto é fazer um acompanhamento do NPS ao longo do tempo. O NPS ele não deve ser medido uma única vez e nunca mais. Pelo contrário, você precisa medir ali a evolução, inclusive, para saber se você está melhorando ou não. Afinal, se você não conseguir fazer essa medição ao longo do tempo, você não vai saber no que você precisa melhorar ali ao longo dos meses, porque as coisas mudam com o tempo, até mesmo a percepção dos clientes. Então, às vezes, uma coisa que hoje está funcionando bem, pode ser que amanhã não funcione mais, e se você não tiver esse acompanhamento, esse monitoramento, você pode acabar tendo um NPS caindo aí, nem saber que isso está caindo, ganhando mais detratores. E mais do que isso, é importante que você também faça uma correlação do NPS com outras métricas que você acompanha dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Por exemplo, você pode acompanhar o NPS verificando se ele está melhor ou pior aqui, né, fazendo um comparativo entre duas lojas, entre dois atendentes, ou ainda entre dois produtos diferentes, para você saber o que está sendo melhor e você aproveitar os benefícios aqui, né, desse que está melhor, aproveitar ali, entender o que de bom ele tem, que o cliente está avaliando bem, para que você possa melhorar também esse outro produto. E também entender o que está de ruim nesse, que você pode melhorar para poder potencializar e assim por diante. Então, ele não é uma métrica isolada e nenhuma métrica que você mede uma única vez. Tem que ter um acompanhamento recorrente dessa métrica. E não basta medir, é preciso agir, como diria Maurice Fitzgerald, que já foi um vice-presidente de experiência do cliente da HP. Nós precisamos utilizar o resultado do NPS para ter ações que melhorem a experiência do cliente. Ter um acompanhamento comparando com outras métricas, como eu já mencionei, fazer um planejamento estratégico utilizando o feedback do cliente para melhorar
os nossos processos internos, melhorar os nossos produtos e, inclusive, compartilhar isso com a equipe. A sua equipe é quem vai fazer, no final das contas, ou você, junto com a sua equipe, é quem vai fazer, no final das contas, essas melhorias todas. Então, esse acompanhamento precisa ser compartilhado também com eles, para que você possa, junto com eles, entender onde pode melhorar e evoluir com esse indicador. Porque a lealdade do cliente não se compra, se conquista. E você, com certeza, com sua equipe junto, você pode conquistar essa lealdade do cliente, ter ali os promotores com nota 9 e 10. E agora vamos fazer esse cálculo do NPS no Excel. Eu vou te mostrar aqui, inclusive, duas formas de você fazer esse cálculo do NPS. Uma forma um pouquinho mais básica, simples e rápida, e uma outra que é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais avançada, mas tem uma série de vantagens também e eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então vamos iniciar com essa que é um pouquinho mais básica. E aqui nós temos então o seguinte, eu tenho aqui uma planilha que eu tenho a quantidade de pessoas que responderam uma pesquisa de NPS, a data em que elas responderam, a cidade e a nota que cada uma dessas pessoas atribuiu naquela pergunta de o quanto você recomendaria esta empresa, ou esse serviço, ou esse produto a um amigo ou um colega. Com essas notas aqui e com a quantidade de pessoas, nós podemos então fazer o cálculo da quantidade de promotores, de neutros e de detratores e a partir disso fazer o cálculo do nosso NPS. Vamos iniciar fazendo a contagem de quantos promotores, neutros e detratores nós temos e para fazer isso nós vamos utilizar a fórmula Conte-se. Então vamos iniciar aqui com os promotores fazendo aqui o uso desta fórmula que é igual Conte.se, abro parênteses, e nesta fórmula aqui do Conte.se, inicialmente nós vamos colocar aqui o intervalo, que é onde eu quero verificar se tem ali o critério que eu vou colocar, e depois vou colocar aqui um ponto e vírgula e qual é o critério. No meu caso aqui, como eu estou falando dos promotores, eu vou verificar na coluna onde tem a nota, se as minhas notas foram maiores ou iguais a 9, ou seja, se a nota foi 9 ou 10. Então vamos colocar isso daqui, selecionando aqui nessa primeira condição aqui, a coluna D, que é onde eu tenho as minhas notas, é o intervalo onde eu tenho os meus critérios, onde eu tenho as minhas notas atribuídas e que eu vou avaliar se atende ao critério ou não, ponto e vírgula, e aqui eu quero saber se a nota foi maior ou igual a 9. Então, para fazer isso, eu vou colocar entre aspas, então vou abrir aspas, colocar o símbolo aqui de maior ou igual a 9 e vou fechar aspas. Esse é o meu critério, então, que seja maior do que 9 dentro desse intervalo. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Significa, então, que nesta coluna aqui, nesse intervalo aqui, eu tenho 14 notas ou 14 números que são 9 ou 10, que são maiores ou igual a 9. E para calcular os passivos ou os neutros, que são a mesma coisa, nós vamos utilizar uma fórmula semelhante. Porém, agora nós queremos saber quantas notas 7 e 8 nós temos. Portanto, nós faremos o seguinte, igual Conte.se, abro parênteses, vou selecionar novamente o intervalo, vou colocar ponto e vírgula, abrir aspas, e vou colocar como critério que seja igual a 7. Se eu fizer dessa forma, eu estou contando apenas as notas 7 que eu tenho aqui na minha base. Inclusive, eu não tenho nenhuma nota 7 aqui. Mas só que os neutros não são apenas a nota 7, elas são as notas 7 e as notas 8. Então, eu vou fazer, inclusive, uma cópia disso aqui, vou fazer um Ctrl C. Então, eu estou contando aqui quantas notas 7 eu tenho, mais Ctrl V. Ao invés de nota 7, aqui eu vou colocar nota 8. Agora eu estou contabilizando aqui, estou contando a quantidade de nota 7 mais a quantidade de nota 8. Se eu der um Enter aqui, agora eu descobri que eu tenho 4 neutros. Se eu, por exemplo, mudar aqui uma das notas aqui para 7, que era uma das notas que não tinha aqui, e der um Enter, agora eu tive um promotor a menos, que eu mudei de 10 para 7, e tive um neutro a mais. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, que foi só para exemplificar para vocês, que o cálculo aqui ele funciona dessa forma. E agora vamos então aos detratores. Da mesma forma que eu fiz lá no primeiro, aqui eu posso colocar já um critério direto, sem precisar fazer a soma de dois números, porque eu sei que são todas as notas menores ou iguais a 6. Então, eu vou fazer igual, Conte.se, abro parênteses, seleciono esse intervalo, que eu quero fazer a verificação do meu critério, abro aspas, menor ou igual a 6. Fecho aspas e fecho parênteses.
E aqui, então, ele vai contabilizar todas as notas que eu tenho, que são menores ou iguais a 6. Agora eu já tenho aqui as quantidades de promotores, de neutros, de detratores, e a minha quantidade total de respostas, ela vai ser igual à soma dos promotores, neutros e detratores. Ou eu poderia fazer direto aqui a soma das minhas respostas. Vamos então fazer dessa forma aqui, igual a soma, abro parênteses, deste intervalo aqui, que é promotores, neutros mais detratores. Então eu tenho um total de 20 respostas. Sabendo disso, eu posso agora calcular o meu percentual de promotores, neutros e detratores, que vai ser igual à quantidade de promotores, meu percentual de promotores vai ser igual à quantidade de promotores, dividida pela quantidade total de respostas. E assim, se eu der um Enter, eu tenho 70% de promotores. Posso fazer esse cálculo também para os neutros e os detratores, simplesmente arrastando isso aqui para baixo, certo? Vamos ver se dá certo? Se eu arrastar isso daqui, deu erro. Por que será que deu erro? Porque eu coloquei aqui uma fórmula em que eu não travei a célula do total de respostas. Então, quando eu arrastei essa fórmula para baixo, ele deslocou também esta linha 6 aqui para a linha 7 e para a linha 8, que eu não tenho número nenhum ali, então ele está dividindo por zero e por isso ele está dando erro. Veja só, se eu olhar aqui na fórmula de baixo, ele fez a alteração aqui do G2 para o G3, que está correto, é o que eu quero mesmo, mas ele também alterou o G6 para G7. E eu não queria que ele alterasse aqui para G7 e nem para G8 aqui na linha de baixo. Para isso não acontecer, vamos dar um Ctrl Z aqui. Vou voltar aqui nessa fórmula que eu tenho aqui dos promotores e vou apertar F4 aqui depois do G6. Assim, ele vai travar essa célula aqui do total de respostas. Então, agora eu posso arrastar aqui a minha fórmula, clicando aqui nesse cantinho inferior direito aqui da minha célula, tem um quadradinho que aparece aqui, ó. Se eu clicar duas vezes ou clicar, segurar e arrastar, eu consigo arrastar a fórmula que eu tenho aqui e agora ela já veio no formato correto. Porém, ele puxou para cá, trazendo a cor que eu tinha colocado aqui para os promotores. Para isso não acontecer, eu posso clicar aqui neste quadradinho que apareceu e ao invés de copiar a célula simplesmente, eu posso preencher sem a formatação. Então, posso clicar aqui no preencher sem formatação, que ele copia a fórmula, mas a formatação que já estava, ele mantém. E aqui eu já tenho, então, percentual de promotores, percentual de neutros e de detratores. E para descobrirmos o NPS, nós vamos colocar aqui, então, igual, abro parênteses, o percentual de promotores menos o percentual de detratores. Vou fechar o parênteses e vou fazer aqui um vezes 100, porque o nosso NPS ele não é numa escala percentual de 0 a 100, ele vai de menos 100 até 100, então é uma pontuação aqui. Se eu fizer simplesmente o 70% menos 10%, ele vai dar aqui um NPS com resultado em percentual, que não é uma forma muito correta de se mostrar esse número. Então, vou colocar aqui um vezes 100, e ele está formatado aqui como um número e não como percentual. E aí eu tenho que o nosso NPS nessas condições aqui, ele é de 60, que é inclusive uma nota muito boa. Aliás, depende, como nós já vimos, do nicho em que você atua, do segmento em que você atua, porque você pode tomar isso como referência para saber se você está muito bem ou se você está abaixo aí do que o mercado está fazendo, do que o mercado tem de nota de NPS, para você, inclusive, poder melhorar o seu produto, o serviço ou a sua empresa de forma geral. E essa daqui foi a forma básica de fazer o NPS, mas não sai daí, porque eu ainda vou te mostrar agora uma forma mais avançada e que você pode fazer umas análises a mais aqui, correlacionar o NPS com outros indicadores que você tenha. E, inclusive, ainda vou te mostrar como fazer um formulário online para você simplesmente utilizar ele, até mesmo online, e já ter a nota do NPS por lá mesmo. Então fica até o final, porque tem bastante coisa legal ainda aqui para você visualizar e você aprender. E vamos então a esse cálculo um pouco mais avançado do NPS aqui no nosso Excel, e eu vou mudar de aba aqui para te mostrar isso. E nessa outra aba eu peguei a mesma informação que eu tinha aqui no cálculo básico, e eu acrescentei aqui algumas colunas. A primeira coluna que eu acrescentei é do grupo de influência. Aqui nós vamos criar uma fórmula para identificar se essa nota aqui é de um promotor, neutro ou detrator. Aqui na frente nós vamos ter mais 3 outras colunas. Uma de promotor, que eu vou colocar nota 1, caso esta nota aqui seja de um promotor, e 0 se não for. Aqui no detrator eu vou colocar 1 se essa nota for de detrator.
E aqui no neutro eu vou colocar 1 se for de neutro e assim por diante. Então, eu sempre vou ter aqui o número 1 ou no promotor, ou no neutro, ou no detrator. E isso daqui eu vou fazer para poder utilizar essa informação dentro da tabela dinâmica para fazer os cálculos. E isso vai facilitar bastante lá. Na hora que a gente tiver com a tabela dinâmica, você vai ver o quanto isso aqui é útil. Então, vamos iniciar colocando aqui a fórmula para determinar se essa nota aqui é de um promotor, neutro ou detrator. Nós vamos utilizar aqui a função se alinhada, ou seja, eu vou utilizar a função se dentro de uma outra função se. Veja só, igual se, abro parênteses, vou fazer aqui o meu teste lógico inicialmente, e depois do meu teste lógico é ponto e vírgula, o valor, se esse teste aqui for verdadeiro, e depois eu coloco um ponto e vírgula e o valor caso ele seja falso. O teste lógico que eu quero fazer é se essa célula aqui, o D2, ela é maior ou igual a 9. Se ela for maior ou igual a 9, nós já sabemos que esta nota aqui ela é de um promotor. Fecho aspas, e eu tenho que colocar entre aspas aqui por ser um texto dentro da fórmula. Ponto e vírgula, agora vai ser o valor se falso. O valor se falso, eu vou utilizar aqui o recurso que eu acabei de mencionar, que é um se dentro do outro se. Então, ao invés de colocar um valor direto, eu vou fazer um novo teste lógico utilizando o se novamente. Então, vou colocar aqui se, abro parênteses, faço um novo teste lógico e agora eu vou verificar se esta célula aqui ela é maior ou igual a 7. Então, primeiro eu testei se ela é maior ou igual a 9. Se ela não for maior ou igual a 9, agora eu vou testar se ela é maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, eu sei que eu tenho aqui um neutro, ou um passivo. Então, eu coloco aqui também entre aspas e ponto e vírgula. Meu teste até aqui está sendo o seguinte. Testei primeiro se ele é maior ou igual a 9. Testei primeiro se ele é maior ou igual a 9. Se ele for maior ou igual a 9, eu já sei que ele é um promotor. Aí, se ele não for maior ou igual a 9, eu faço um segundo teste aqui, que é se ele é maior ou igual a 7. Se ele for maior ou igual a 7, eu sei que é um neutro. E se não for nenhum desses dois, só pode ser o quê? Um detrator. Coloco entre aspas, fecho o parênteses deste se que eu acabei de abrir aqui, e fecho mais uma vez o parênteses daquele primeiro se que eu tinha colocado. Portanto, agora eu tenho uma função se alinhada aqui para poder determinar aqui se eu tenho promotor, neutro ou detrator. Vou dar um Enter aqui. E como esta planilha que ela já está formatada como tabela, automaticamente ele já copiou todos os valores, todas as fórmulas aqui para as células de baixo para mim. Agora vamos utilizar novamente a função se para determinar aqui se eu tenho um promotor, neutro ou detrator aqui nessas outras colunas. E aqui vai ser bem simples também, eu vou fazer um teste lógico verificando se esta coluna aqui for igual a promotor, fecho aspas, ponto e vírgula, se for verdadeiro, ele vai trazer nota 1, se for falso, ele vai trazer nota 0. E aí eu posso fechar aqui o parênteses, já tenho aqui o cálculo de 1 e 0, onde eu tenho promotor. Isso aqui vai facilitar lá na tabela dinâmica pelo seguinte, como eu tenho aqui um valor numérico para cada uma das células, se eu quiser fazer uma soma, por exemplo, dos promotores, basta eu colocar este campo aqui lá na tabela dinâmica como soma, e ele vai somar todos os números 1, onde é 0 ele não vai somar, portanto eu vou ter a quantidade de promotores, da mesma forma que eu vou conseguir fazer de detratores e neutros. Por isso que isso aqui é um pouquinho mais avançado, a gente vai utilizar inclusive essa informação lá na frente dentro da dinâmica que nós vamos construir juntos. Inclusive, se você clica aqui na coluna F, agora você diretamente, pela parte inferior aqui do Excel, você já consegue visualizar que você tem aqui uma soma de 14 promotores, já que eu selecionei essa coluna aqui dos promotores. Vamos fazer este mesmo cálculo aqui para os detratores, então vai ser igual se a coluna E for igual a detrator, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0. E o neutro a mesma coisa, vou colocar aqui igual se, abro parênteses, o meu teste lógico é se esta célula é igual a neutro, fecho aspas, ponto e vírgula, se for verdadeiro 1, se for falso 0, fecho parênteses, e agora eu já tenho aqui a minha base de dados para poder montar a tabela dinâmica e eu vou te mostrar como isso aqui vai ajudar lá na frente.
Feito isso, vamos então criar uma tabela dinâmica a partir dessa base de dados que nós temos agora, com essas colunas a mais aqui que nós criamos para utilizar lá na tabela dinâmica. Veja como é simples. Eu já formatei isso aqui como tabela. Veja como é simples. Eu já tenho aqui uma tabela aqui com as minhas informações, já está formatado como tabela, inclusive. Se a sua base de dados não estiver formatada como tabela, eu recomendo que você faça isso, porque facilita muito ali no trabalho, ali, inclusive da própria tabela dinâmica. Para fazer isso, basta você selecionar aí a sua base de dados e lá na página inicial, você vai vir nessa opção aqui de formatar como tabela. Aí você coloca o estilo que você preferir e você vai ter uma tabela aqui no seu Excel. E agora vamos criar a nossa tabela dinâmica indo lá na opção de inserir, que está aqui em cima do lado da página inicial. E nesta página aqui, nós vamos aqui no grupo de tabelas e vamos selecionar aqui a tabela dinâmica. Então, clico aqui no tabela dinâmica e vou já criar uma tabela dinâmica aqui mesmo nesta planilha. Eu poderia criar uma nova planilha, mas para facilitar a nossa visualização dos dados, vou colocar numa planilha existente. E eu quero que essa minha tabela dinâmica esteja aqui a partir da coluna K, o K1. Selecionei aqui, dou um OK. Eu já tenho aqui, então, uma tabela dinâmica. Nesta tabela dinâmica, nós temos aqui os campos da tabela dinâmica, que são basicamente as colunas que nós temos aqui na nossa base de dados. Eu tenho aqui a opção de utilizar aqui os quadrantes dinâmicos para poder montar uma tabela. E rapidamente falando, eu tenho aqui um quadrante para os filtros, que eu posso colocar aqui qualquer um dos campos como filtro da minha tabela, para que os dados que vão aparecer sejam filtrados. Eu tenho aqui um quadrante de colunas, que as informações vão ser distribuídas em colunas, um outro de linhas, que vai distribuir as informações em linhas, e um campo de valores, um quadrante de valores, que eu posso fazer a soma, a média, fazer algum cálculo aqui com as colunas, com os campos que eu tenho. Então, veja só, eu quero calcular, inclusive, o meu NPS. Para fazer o cálculo do NPS, eu posso, por exemplo, aqui colocar aqui os promotores. Eu tenho aqui agora a soma dos promotores. Se eu quiser saber a soma dos detratores, eu posso arrastar para cá, eu já tenho a soma dos detratores. Temos aqui, então, total de promotores e total de detratores. Vamos fazer o cálculo do NPS utilizando essas informações, mas de uma forma mais avançada. Nós iremos utilizar um campo calculado aqui dentro dessa nossa tabela dinâmica. E para fazer isso, nós vamos lá na guia Análise de Tabela Dinâmica, essa guia que está aqui em cima, e para essa guia aparecer, inclusive, você precisa estar com o seu seletor, com o seu mouse em cima da tabela dinâmica. Como eu estou selecionando aqui o número 14, ele está mostrando essa guia. Se eu tivesse clicado fora da tabela, ele não iria aparecer. Então, dentro aqui do Análise de Tabela Dinâmica, nós vamos utilizar essa opção aqui de campos, itens e conjuntos. Então, campos, itens e conjuntos e a opção campo calculado. Dentro da opção campo calculado, nós vamos criar aqui uma nota de NPS. Então, eu vou dar o nome aqui de NPS. NPS. E na parte da fórmula aqui já tem um igual, então um zero. Vou apagar esse zero que tem aqui, ó. Vou apagar esse zero e vou deixar somente o igual. E eu vou criar uma fórmula do meu NPS, assim como nós fizemos uma fórmula lá no formato mais básico, que vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui uma abertura de parênteses. Vou selecionar aqui promotores, inserir campo, menos detratores. Vou inserir esse campo aqui na nossa fórmula. Vou fechar isso daqui e o cálculo do nosso NPS é promotores menos detratores dividido pelo total de respondentes. Então, eu vou dividir isso daqui, colocando uma barra, abro parênteses e vou colocar aqui para saber o total, assim como nós fizemos lá, é promotores mais detratores mais neutros. Inserir o campo. E agora eu tenho aqui, então, já esse resultado aqui de promotor menos detrator dividido pelo total de respondentes. E para eu ter uma escala até 100, isso aqui vai dar um número de menos 1 a mais 1, para ter uma escala até 100, e não ser um percentual aqui como nós vimos, eu vou colocar aqui um vezes 100. E agora, se eu der um OK, olha só, eu já tenho aqui uma nota de NPS. Ele apareceu aqui como soma, você já pode alterar aqui, porque você fez um campo calculado, que é a nota do NPS.
que foi 60. Inclusive, se você quiser manter os detratores e os promotores aqui, você pode. Se você não quiser, pode tirar ele aqui também do campo de valores e manter somente a nota do NPS. Temos aqui então a nota do NPS. E por que fazer isso aqui na tabela dinâmica? Agora que é a parte legal aqui de utilizar isso aqui com a tabela dinâmica. Você pode aqui, por exemplo, colocar esta nota aqui por data. Então, se eu arrastar o campo de data aqui para as linhas, por exemplo, eu tenho aqui a nota de NPS já calculada por data e eu tenho inclusive o total. Ah, não quero calcular por data, eu quero ver qual é o NPS por cidade. Vou tirar o campo de data daqui, clicando, segurando e arrastando para fora. E vou selecionar o campo de cidade. Agora eu tenho o resultado do NPS por cidade. E de forma bem fácil, bem simples, simplesmente arrastando os campos aqui para a minha tabela dinâmica. Ah, eu quero saber o resultado por cidade, mas eu quero saber também por data. Também dá para fazer isso. Você pode, por exemplo, arrastar o campo data agora para o campo de colunas. E aqui você vai ter um histórico de resultado de NPS por cidade e de cada uma das cidades você tem o NPS aqui por data. E se você tiver isso aqui mensal, pensa numa base que você tem anual, mensal, você vai poder fazer o acompanhamento da NPS e visualizar aqui quais foram os meses em que você teve melhor, pior, cruzar com outros resultados que você tem na sua empresa e no seu negócio e assim por diante. E com a nossa tabela dinâmica já pronta aqui também com as datas, eu posso inserir aqui também um gráfico dinâmico. Veja como é simples. Selecionando a tabela dinâmica, em qualquer ponto aqui que eu clicar, eu posso ir lá na guia. Eu posso ir lá na guia Inserir. Então, na guia Inserir aqui na parte superior. E posso selecionar aqui um gráfico recomendado. Clicando aqui, eu posso selecionar aqui um gráfico de colunas, de linhas ou qualquer outro que faça mais sentido aí para o que você vai fazer. Coloquei aqui o de colunas, dei um OK. E eu já tenho aqui um gráfico com o histórico das notas de NPS que pode ser formatado aqui para ficar mais bonito, até para você criar um dashboard, por exemplo. Olha só, vou rapidamente aqui fazer uma formatação vindo aqui em Design. Então, no Design, vou selecionar aqui um outro estilo de gráfico. Vou colocar esse segundo estilo aqui, que já tem as notas aqui aparecendo com os rótulos de dados. O título eu vou alterar para NPS por data. Vou apagar este total aqui, porque ele não faz muito sentido aqui, já que eu coloquei o título aqui já de NPS por data. E eu também não quero que apareça esses botões aqui no meu gráfico, vou deixar ele um pouco mais limpo. Para isso eu vou clicar com o botão direito e vou aqui na opção de ocultar todos os botões do campo no gráfico. Agora eu já tenho um gráfico aqui um pouco mais limpo, um pouco mais bonito, eu vou colocar ele um pouco mais abaixo aqui. E eu posso, inclusive, já que eu estou com uma tabela dinâmica, utilizar um recurso muito bacana que nós temos na tabela dinâmica e no gráfico dinâmico, que é a segmentação de dados, ou é um filtro dinâmico, se você quiser chamar assim. Olha só, clicando aqui na tabela ou no próprio gráfico, nós temos a opção de análise de gráfico dinâmico, ou análise de tabela dinâmica. E nós temos essa opção aqui dentro, nos filtros, que é inserir segmentação de dados. Clicando em inserir segmentação de dados, eu posso utilizar qualquer um dos campos que eu tenho, qualquer uma das colunas que eu tenho lá na tabela, como uma opção de filtro aqui, tanto para o gráfico quanto para a tabela dinâmica. Se eu seleciono aqui, por exemplo, a cidade e dou um OK, eu crio aqui um filtro dinâmico que eu posso selecionar a cidade e verificar aqui qual é o NPS da cidade em cada uma daquelas datas. Se eu tiro o filtro, eu consigo visualizar tudo. Se eu clico em alguma cidade, eu vejo só o da cidade. Se eu seguro o CTRL e seleciono mais de uma cidade, eu consigo ver o resultado consolidado das duas cidades, por exemplo. Por que que isso aqui é tão bom? Você pode aqui comparar o resultado entre as cidades, você pode filtrar por período, por ano, você tendo mais dados aqui na sua base. Você pode colocar outras informações aqui para filtrar por região, você pode filtrar por loja, por exemplo, ou por produto, para você fazer justamente os comparativos e entender onde você tem oportunidades de melhorar, onde você tem potencial ali que está muito bom o NPS, por que está bom, para você replicar isso em outros modelos, em outros produtos, outros serviços e melhorar os seus processos. Então, utilizar a tabela dinâmica com os filtros dinâmicos, criar um dashboard aqui, vai te ajudar
a fazer essa análise e correlacionar com outros indicadores que você pode ter aí no seu negócio, na sua empresa. Por exemplo, vamos colocar aqui mais uma informação para iniciar aqui um dashboard. Não é o objetivo aqui, mas só para vocês terem aqui também uma noção de como vocês podem fazer isso. Vou fazer uma cópia dessa tabela dinâmica aqui, Ctrl C, selecionei, Ctrl C, Ctrl V aqui do lado. Vou clicar com o botão direito e ir em mostrar lista de campos para eu visualizar novamente aqueles quadrantes dinâmicos. Vou remover tudo que tem lá. E eu quero saber agora a quantidade de promotores, neutros e detratores que eu tenho aqui em cada uma das minhas cidades, por exemplo, quando eu filtrar, ou até mesmo de forma geral. Para fazer isso, basta eu arrastar aqui esse campo de grupo de influência lá para as linhas. Então, o que eu fiz aqui foi arrastar o grupo de influência lá para as linhas. Então, grupo de influência, cliquei, segurei e arrastei aqui para o quadrante dinâmico das linhas. Olha só o que eu tenho aqui, uma lista de tudo que eu tenho aqui nesse campo, que é detrator, neutro e promotor. Para eu saber a quantidade de cada um que eu tenho, vou fazer novamente um arraste aqui desse grupo de influência, agora lá para o campo valores. Então, cliquei, segurei e arrastei aqui no grupo de influência e levei lá para o campo de valores. E veja só, ele está mostrando aqui para mim a contagem desse grupo de influência, que eu tenho aqui então um detrator, um neutro e um promotor, considerando estas duas cidades aqui que estão filtradas, que é Campinas e Santos. Se eu tirar o filtro, eu tenho aquele resultado total que nós já tínhamos inclusive feito lá na tabela com um cálculo mais básico. E eu posso fazer também um gráfico disso aqui, olha só. Cliquei aqui nessa tabela, vou lá em inserir, gráfico de pizza, vou selecionar essa primeira opção, vou colocar ele aqui um pouco mais abaixo, vou reduzir um pouco esse outro gráfico aqui. E aqui eu posso ir lá na opção de design, aqui em cima na opção de design, que aparece se você tiver clicado aqui nesse gráfico. Olha só, se eu clico fora, some a opção de design. Se eu clico em cima do gráfico, aparece o design aqui e eu posso colocar aqui um design diferente aqui para o meu gráfico. Vou selecionar esse último e agora eu já tenho aqui um gráfico de pizza mostrando o percentual de promotores, neutros e detratores que eu tenho. Para melhorar um pouquinho mais, vamos ocultar os botões como nós fizemos lá no outro gráfico. Vamos chamar isso aqui de grupo de influência. E eu tenho aqui agora o meu percentual de promotores, neutros e detratores. E utilizando os meus filtros dinâmicos, que eu posso colocar outros aqui se eu tiver essa informação lá na minha tabela, eu consigo visualizar aqui esses gráficos se movendo de acordo com o que eu seleciono aqui nesta segmentação de dados. E com isso você já tem a base para criar o seu próprio acompanhamento do NPS, que é tão importante você justamente fazer essa análise, esse acompanhamento com recorrência. E se você tiver mais informações você vai conseguir colocar aqui para poder correlacionar e identificar as oportunidades que você tem aí no seu produto, serviço, negócio e assim por diante. E não sai daí, porque agora eu vou te dar o ouro do negócio aqui, eu vou te mostrar como você vai fazer esse formulário online para você já começar a fazer o acompanhamento do seu NPS. Eu vou te mostrar como fazer isso de forma online, inclusive você já vai ter a visualização em tempo real do seu NPS e além disso ele vai gerar para você uma base de dados que você pode criar o seu dashboard, mas você já vai conseguir visualizar isso de forma online e é muito bacana, então fica aí que eu vou te mostrar isso agora. Para criar o seu formulário, entra no Google Chrome, acessa aí o seu Google Chrome ou algum outro navegador que você tenha e entra lá no Google. Lá no Google, na parte superior direita da sua tela, você vai encontrar esta Ninebox aqui, este ícone aqui com 9 pontinhos, esse quadradinho com 9 pontinhos, que é onde você tem os seus aplicativos do Google. Aqui, se você rolar a tela um pouco para baixo, você vai chegar até a este item aqui que é o formulários. Esta é uma forma de acessar. Então, se eu clicar aqui e ir em formulários, eu já vou direto para o formulário Google, que é onde nós vamos criar este formulário. Estando aqui, basta você clicar em formulário em branco, que você já vai ter a opção de criar o seu formulário. Uma outra forma de você acessar e criar esse formulário, e se você quiser deixar ele até mais organizado,
Você tem uma conta do Google, você tem o Google Drive. E lá no Google Drive, você pode acessar a pasta onde você quer já criar esse formulário para ele ficar ali e você encontrar ele mais fácil. Eu, por exemplo, vou criar um formulário nesta pasta aqui, que é onde eu vou disponibilizar para vocês tanto a planilha de Excel quanto esse formulário aqui para vocês poderem copiar também, caso queiram. E estando aqui nesta página, basta você clicar aqui em Novo e criar aqui o seu novo formulário em branco. Então, cliquei aqui no Novo, depois em Formulário Google e Formulário em branco. Ele vai criar nesta pasta aqui um formulário em branco. Já temos o nosso formulário. Posso chamar esse formulário aqui de pesquisa NPS. E vamos colocar aqui a nossa pergunta de $1 milhão, que é de 0 a 10, o quanto você recomendaria o canal Você no Próximo Nível para um amigo ou colega. Inclusive, aproveita para já curtir e compartilhar esse vídeo aí com as pessoas que você entende que vai fazer a diferença para elas, para o seu negócio, ou um amigo que você quer ajudar também, porque com certeza isso aqui vai ser útil para ele ou para ela. E vamos lá. Quando eu coloco essa pergunta aqui, automaticamente o Google já entende que é uma pergunta que é de uma escala de 0 a 10, ele já seleciona aqui a opção de escala linear, que a pessoa vai selecionar ali uma resposta entre 0 a 10, e eu posso inclusive colocar aqui no marcador, que é um opcional, eu já coloquei que a escala é de 0 a 10, mas o 0 seria não recomendaria, e o 10 seria recomendaria com certeza. Esta única pergunta já seria o suficiente para você ter o número do NPS. Mas como nós falamos, nós não queremos simplesmente ter o número do NPS para saber se está bom ou se está ruim. Nós queremos entender as oportunidades que nós temos para poder melhorar nosso produto, nosso processo, nossa empresa e conseguir mais clientes, conseguir mais faturamento. E para ter essa análise qualitativa, nós vamos adicionar aqui mais uma pergunta que vai ser: o que você mais gostou ou como podemos melhorar? Desta forma, você pode, lá na sua base de dados depois no Excel, filtrar quem é um detrator e você vai visualizar os comentários do detrator. O neutro, visualizar os comentários do neutro. E o promotor, visualizar os comentários do promotor para que você faça a sua análise ali e entenda onde pode melhorar. Inclusive, nós falamos de você poder dar um retorno para esse seu cliente também, caso ele queira. Então, você poderia aqui adicionar uma pergunta, dependendo do seu negócio também, dependendo do que você atua, talvez nem faça sentido você colocar essa pergunta aqui para dar esse retorno, até pelo volume. Se você não for conseguir atender a todo mundo, é melhor nem colocar. Mas se você realmente puder, tiver um volume aí razoável e uma equipe para atender, para dar esse retorno, é bacana você perguntar se a pessoa gostaria de receber um retorno ali dessa avaliação que ela fez. Então você pode colocar aqui, por exemplo, gostaria de receber um retorno sobre esta pesquisa? Se sim, deixe seu e-mail abaixo. Assim, se a pessoa quiser receber um retorno, ela vai deixar o e-mail. Se ela não quiser receber o retorno, ela não vai deixar o e-mail. Agora que nós já colocamos todas as perguntas aqui do nosso formulário, nós vamos publicar para poder enviar o link e as pessoas, os nossos clientes ali responderem a esta pesquisa. Para fazer isso é muito simples. Aqui na parte superior nós temos esse botão de publicar. É isso que vamos fazer. Clicando aqui em publicar, clique em publicar novamente. E nós já temos aqui o nosso formulário publicado. Para pegar o link e enviar às pessoas, se você clica aqui novamente, aqui onde está publicado, você tem como pegar aqui o link do participante. Aqui ao lado, vou cancelar, você também tem esse link aqui de forma mais fácil, de forma mais rápida. Tem aqui ó, esse link aqui do ícone. Se você clicar aqui também, você vai ver esse mesmo link. E você pode inclusive deixar ele mais curto. Então dá para você usar o URL curto. E com o URL curto você copia esse link aqui, está copiado na área de transferência, agora você manda para as pessoas. Quando a pessoa receber esse link e clicar nele, vou colocar aqui, ó, clicar nele, ela vai visualizar esta página, ele vai visualizar o seu formulário e conforme ele for respondendo aqui, você vai visualizar as respostas direto aqui na página e também através de uma
planilha que eu já vou te mostrar. Então, olha só, vamos simular aqui, inclusive, alguma resposta. Vou dar nota 10 aqui, que eu recomendaria com certeza o canal você no próximo nível. E o que você mais gostou, vou colocar só como um teste aqui. E se eu gostaria de receber um feedback aqui da pesquisa, eu vou colocar aqui não. E vou enviar. Então, estou simulando aqui como eu sou um cliente fazendo o envio da resposta aqui dessa pesquisa. E a partir do momento que eu enviei, se eu voltar lá no nosso formulário, olha só o que vai acontecer aqui em cima. Ó. Eu tenho essa aba aqui, que é a aba de respostas. Conforme as pessoas forem respondendo, as respostas já vão vir para cá. Olha só, se eu clico aqui, eu já tenho o primeiro resultado aqui do meu NPS com todo mundo como promotor. 9, 10, 100% de promotores. Conforme as pessoas forem respondendo, você já vai ter aqui os percentuais de cada uma das notas. E lembrando que o NPS não é somente o percentual de promotores, mas é o de promotores menos detratores. Então, para visualizar por aqui, você teria que fazer uma continha aqui ainda. E por aqui você já consegue visualizar, inclusive, o feedback das pessoas. Você consegue ver o que eles colocaram que você precisa melhorar, ou quais foram os elogios que eles colocaram aqui, e você pode potencializar isso, te ajudar também no seu negócio. E conforme as respostas vão aparecendo, olha só, vou colocar mais uma aqui, dessa vez como neutro. Colocar qualquer coisa aqui e enviar. Se eu volto aqui, agora eu tenho duas respostas. Então, conforme as respostas forem acontecendo, esse seu gráfico aqui ele também já vai sendo atualizado e você vai tendo aqui as respostas. Você pode ver isso aqui, inclusive de forma individual. Você pode ver pergunta a pergunta aqui de forma individual. E você pode também ver a resposta de cada uma das pessoas. O que essa pessoa que colocou nota 10 respondeu, o que essa outra pessoa aqui que colocou nota 7 respondeu. E isso você pode ver diretamente por aqui. Você não quer ver diretamente por aqui, você quer ver lá no Excel, fazer aquele cálculo, montar aquele dashboard que nós vimos, aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui nesta mesma aba de respostas, nós temos a opção de criar um link para acessar uma planilha. Ele cria uma planilha no Google para que você colete essas respostas. Veja só. Ao clicar aqui, eu posso criar uma nova planilha, e aí tem que ser uma planilha Google, ou eu posso selecionar uma planilha existente, posso acrescentar em alguma que eu já tenha. Eu vou manter essa daqui como pesquisa NPS e vou criar. Feito isso, ele já criou uma nova planilha. Se eu clicar aqui novamente, eu já tenho a planilha com as respostas e com a coluna das notas 9 e 10. A partir daqui, você pode tanto importar as informações lá para o Excel, e aí tem vídeo aqui, inclusive, mostrando como você faz isso. Pega as informações de uma planilha Google e importa elas direto lá no Excel, como você pode trabalhar, inclusive, se você quiser, direto aqui pelo planilhas Google mesmo. E a partir dessas informações e de outras informações que você tem na sua empresa, outros indicadores, você pode fazer análise fazendo os cruzamentos e continuar alavancando o seu negócio, identificar os pontos de melhoria e continuar indo para o próximo nível. E para finalizar, eu vou disponibilizar para você o link desse material de download, onde vai ter a planilha que eu utilizei aqui, já com as fórmulas, e também ela em branco, caso você queira fazer do zero acompanhando o vídeo. E se você quiser copiar direto esse formulário aqui, sem precisar ir lá no Google, no formato que eu mostrei, basta você clicar nesses 3 pontinhos que você tem aqui do lado do formulário, do lado dessa pesquisa, e fazer uma cópia. E aí, quando você clicar aqui no fazer uma cópia, ele vai te dar a opção de você fazer uma cópia no seu Google Drive, e você pode editar lá e fazer as adaptações necessárias para o seu negócio. E assim nós finalizamos esse nosso vídeo de NPS. Nós aprendemos muita coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem essas informações, que vocês prosperem bastante. Seja como um colaborador de uma empresa que vai mostrar esse trabalho diferenciado que você vai fazer e vai conseguir promoção. Seja você como empreendedor aí que vai conseguir melhorar o resultado da sua empresa. Ou de qualquer outra forma, espero que tenha contribuído com conhecimento. E que você possa também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Então clica no botão de baixo aqui em compartilhar e leva esse conteúdo para outras pessoas, para que você possa ajudá-las também. E me ajudar aqui a crescer com o canal. E parabéns por você ter assistido até aqui, por você estar adquirindo conhecimento, querendo crescer. Isso com certeza vai fazer toda a diferença para você ir para o próximo nível. Então curte, compartilha, e eu vou deixar aqui algumas recomendações de outros vídeos que podem ser interessantes para você também. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!